Na suinocultura moderna, a saúde animal deixou de ser apenas um pilar da produção. Ela se tornou parte de algo maior, a saúde única, que conecta o bem-estar dos animais, das pessoas e do meio ambiente. Em um cenário de alta exigência sanitária e busca por sustentabilidade, cresce a importância de soluções que aliem eficácia técnica, inovação e origem natural. E é exatamente nesse ponto que surge a Zooprofit, uma empresa que transformou o potencial das plantas em aliados poderosos da sanidade animal. Hoje, vamos entender como ciência e natureza caminham juntas na construção de uma suinocultura mais saudável, equilibrada e sustentável. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do Granja 360 com a nossa patrocinadora Zooprofit. Esse que é o seu espaço de troca, experiência e aprendizado na suinocultura. Vitor, que honra estar gravando mais um episódio especial com o pessoal da Zooprofit. Cara. Maravilha, Leonardo, exatamente. E eu acho que nós não poderíamos deixar de trazer esse conteúdo que com certeza vai ajudar muito quem está no campo, no dia a dia, pessoal da área técnica. Hoje a gente vai falar aí de saúde única e fitoterapia animal, né? Então isso vai com certeza agregar muito valor pro pessoal da área técnica e também para os nossos produtores, por que não, né? Hoje a gente sabe que os produtores estão nos acompanhando em cima desse programa que é uma educação continuada, né, Léo? A gente leva para o campo esse material e com certeza está atingindo muitas pessoas. E gostaria de aproveitar a oportunidade. Não deixe de seguir o Granja 360 no Instagram, no Spotify, no YouTube. É muito importante, né, Leonardo? Para que essas pessoas também deixem ali o seu comentário, a sua sugestão, para que a gente consiga crescer nessa comunidade que só está começando, né, Leonardo? Ô, Vitor, então, para a gente conhecer um pouco mais sobre a ciência por trás da Zooprofit, a gente tem a honra de receber ele mais uma vez, que é médico veterinário com especialização em sanidade de suínos e aves, atuação profissional na produção de suíno, na assistência técnica e comercial com nutrição, biológicos, fármacos e aditivos para suínos e aves. Seja muito bem-vindo, Leonardo Lira, que honra tê-lo mais uma vez. Ok, isso, meus amigos, é uma honra para a gente participar aqui, Vitor, Léo. Cara, sempre que tiver oportunidade, a gente está disposto a vir conversar e falar um pouco do que a gente faz, um pouco da Zooprofit, o que a gente enxerga de mercado. É sempre muito bom para a gente também, muito gratificante. É uma honra, Leonardo, ter você aqui conosco mais uma vez. A gente que é fã do trabalho da Zooprofit, tenho certeza que esse bate-papo hoje vai agregar muito valor aí para o pessoal que está no campo. Mas antes de a gente começar, de aprofundar um pouco mais nesses aspectos técnicos, eu queria ouvir um pouquinho de você, Leonardo, como que tem sido aí a trajetória para fortalecer a marca, né, da Zooprofit, tanto no campo técnico, que vem ganhando espaço aí cada dia mais, é muito forte no estado de Santa Catarina, está entrando forte agora no estado do Paraná, já tem bastante coisa fora também dessas regiões que é a suinocultura, vamos dizer, é um pouco mais forte na região sul, mas vocês têm chegado aí a vários locais do Brasil e também indo para fora do Brasil. Como que tem sido essa experiência, Leonardo? Bom, é legal você perguntar isso e a gente começar a falar assim, nós, na Zooprofit, nós temos uma equipe muito enxuta, né? O que nós melhor fazemos, acredito eu, que seja o desenvolvimento de soluções para a produção animal. Então, nós desenvolvemos soluções. O colocar no mercado, ser agressivo no mercado, vem em segundo ponto. Mesmo lá no desenvolvimento, de falar assim, que tipo de produto? O produto que mais vende? Não, são soluções para a necessidade da produção animal. Então, neste ponto, a gente vê assim, o nosso crescimento é um crescimento de formiguinha, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem pouca gente no campo, uma estrutura um pouco menor. Em compensação, nós estamos conseguindo chegar a mercados que nós não estávamos tão voltados a encontrar assim. E por quê? Porque as nossas soluções têm feito diferença no campo. Essa diferença no campo faz com que os nossos clientes comentem dos nossos produtos, falem para outros clientes. Então, a gente tem cliente em estados do Centro-Oeste que
estavam usando nosso produto aí há 6 meses, nossa primeira visita foi há 3 semanas. E é algo legal, interessante, né, Leonardo? Porque geralmente no mercado em que a gente está, é necessário ter muito contato antes com os clientes, com os parceiros, até fazer um teste ou vender um produto. E você comentando isso, eu acho bem interessante, né? Porque, de fato, Sim, a marca ela vem fortalecendo o processo, né? É isso. A gente tem cliente fora do país que nunca foi visitado, nós Olha exportamos sem nunca ter visitado, por chegar até eles a informação assim, nossa, tem uma solução que muda fisiologicamente o leitão ali de baixa habilidade, um leitão menor. De quem que é? Da Zooprofit. Vem atrás da Zooprofit, nós conversamos, explicamos a forma de atuação, explicamos sobre o produto e ganhamos um cliente novo com pouca estrutura comercial. Nós temos aparecido um pouco mais em alguns eventos e temos começado a aparecer com as informações técnicas científicas com base nos experimentos que a gente faz. Assim, nós temos começado a divulgar muito mais as nossas tecnologias porque são conceitos novos. Então, a gente entende que precisa fazer isso. Mas a gente vai crescendo, um pezinho atrás do outro, muito consciente do que está fazendo, com produtos que tragam resultado e pensando primeiro no resultado de quem produz, para depois pensar em ser agressivo com a marca, ser agressivo comercialmente. Maravilha, Legal. Leonardo. Essa questão de resultado ela é muito importante, né? E eu queria aproveitar a oportunidade até para te perguntar como que tem sido aí as principais demandas sanitárias, tu que tem rodado o Brasil todo, né? Como que tem sido aí, o Leonardo, essa questão das demandas sanitárias da suinocultura? O que tem se diferenciado aí nas áreas de pesquisa e desenvolvimento? Como que você tem visto essas oportunidades para a Zooprofit, né? A gente vê que a produção animal ela tem mudado de patamar e de forma de olhar o como fazer. Então, pensando na questão sanitária, hoje olha muito a saúde de tudo, não só a saúde do animal em si, que vem o conceito da saúde única, de pensar a saúde dos animais voltada para a saúde humana também. E, de repente, a gente tem que ir um pouco além, pensar na saúde de ar, saúde do meio ambiente, para pensar na saúde do alimento dos animais que vão virar alimento para o homem também. Então, é uma saúde de todo o ecossistema, que é o que tá vindo à tona agora. Então, isso de vir à tona agora traz necessidade de olhar o uso de antibiótico. Está certo ou não está certo? O uso, não vamos falar que está errado, mas o terapêutico sempre, isso está errado, quer dizer que o sistema de produção está doente. Então, a gente está partindo para necessidades, ao invés de trazer animais mais saudáveis, para animais estarem mais saudáveis. Depende de todo o bem-estar, não é só de usar mais ou menos antibiótico, não é só de usar vacina. Então, é um sistema muito mais complexo que nós temos que olhar hoje para que a produção seja mais saudável para os animais e para nós mesmos. Sim. E é legal, né, Léo, esse termo de saúde única, ou para aqueles mais americanizados, né, One Health, ele tem ganhado força nos últimos anos, que ele conecta realmente, como você trouxe, né, a saúde animal, a saúde humana e também a saúde ambiental e tudo que envolve o meio ambiente. Na tua visão, como que essa abordagem ela pode se conectar com a suinocultura moderna? Quais são os aspectos que ligam uma coisa na outra? É o que eu vinha falando assim, ó, a saúde única é um conceito de produção, de produtividade. Porque quando a gente pensa muito no uso extensivo de medicação, normalmente a gente vai tratar. Quando você está tratando os animais, você já perdeu em desempenho. Ah, mas agora eu vou tratar para recuperar. Sim, quando você está tratando para recuperar, já perdeu em desempenho. Exato. Quando você perdeu em desempenho, você vai ter que pensar assim, tá, então os próximos lotes que virão, eu vou continuar medicando para tratar quando aparecer a doença? Não. Eu já vou pensar assim, tem que reduzir o uso de antibiótico, que favorece a população humana, mas ao mesmo tempo eu tenho que melhorar o desempenho desses animais. Então você vai prevenir um problema que vinha aparecendo. Prevenir com o quê? Com outro produto? De repente não, de repente era uma lotação a mais que estava. Sim, de repente eu estava com uma instalação que esfria demais, que esquenta demais. Então, assim, a gente começa a olhar
tanto além para a produtividade, para o bem-estar do animal, para como ele está desempenhando, e isso vira um ganho para todo o sistema. Ô, Léo, eu acho muito interessante quando você traz esse conceito, você aborda esse tema de saúde única e essa preocupação em cuidar do ambiente, cuidar da produção como um todo, envolvendo sociedade, meio ambiente e tudo mais. Isso é muito legal, porque muitas vezes a gente se depara no campo com profissionais que às vezes só quer tratar ali as consequências e tudo mais, mas eu vejo que realmente a Zooprofit ela se preocupa com esse passo antes, com a medida profilática ali e tudo mais. Como que vocês têm desenvolvido os produtos da Zooprofit de modo que realmente pense e coloque essa saúde única na prática, no dia a dia do campo? Cara, eu vou te falar que algumas coisas são conceitos, né? A saúde única é um nome que veio agora, um conceito ou uma nomenclatura para um conceito de boas práticas de produção. Então, se a gente se voltar aí para a história nossa de desenvolvimento na Zooprofit, a gente vai ver que os pensamentos são sempre em função dos desafios da produção animal. Então, o primeiro passo de pensar numa saúde única é você ter animais saudáveis. Não tem como você ter saúde única com animal doente que você precisa medicar com antibiótico. Chegou ali, já está doente, não é mais saúde única. Então, é pensar assim, precisa de animais saudáveis. Então, um dos primeiros gargalos de animais saudáveis que a gente olhava lá atrás era o aumento de produtividade das matrizes, mais leitões nascidos leves, de baixa viabilidade. Tá, a gente olhava isso e falava assim, precisamos ter algo que ajude para esses leitões. A gente foi atrás de desenvolver, buscar soluções com produtos naturais, quais ativos poderiam atuar nas matrizes para que esses leitões nascessem melhor, para que eles tivessem uma saúde melhor durante a vida. É uma mudança fisiológica de leitão. Não é aumentar peso de nascimento, não é. A ideia é mudar fisiologicamente os diversos sistemas, o sistema imune, o sistema musculoesquelético, o sistema digestivo, assim. Então a gente consegue mudar fisiologicamente através de alguns ativos de planta que as porcas consomem lá durante gestação e lactação. Então, certo. Eu estou pensando na saúde única? Sim, porque eu melhorei toda a parte imunológica de um leitão antes dele nascer. Exato. Depois que ele nasceu, ele tem uma capacidade de resposta melhor vacinal, resposta melhor para um estresse térmico, porque vai ter oscilação de temperatura, uma resposta melhor para redução de uso de antibiótico, melhor desempenho durante a vida. Então, o nosso pensamento não era o pensamento de eu preciso reduzir o antibiótico, eu preciso melhorar a saúde do animal e do animal que nasce, teoricamente, mais imaturo. Então, a gente foi desenvolver isso lá atrás. Então, é um conceito diferente. Da parte de medicamento, funciona da mesma forma. Se a gente vê um sistema que precisa tratar uma infecção urinária, eu vou tratar com o que as matrizes? Com antibiótico, eu uso antibiótico lá nas matrizes, para favorecer o desenvolvimento de bactérias resistentes lá na matriz, que vai contaminar o leitão lá na maternidade, e esse leitão já vai estar contaminado a maternidade pro resto da vida com bactéria resistente. Eu estou pensando assim, não, mas eu tenho que tratar o problema das matrizes. Ótimo, eu entendo que tenha problemas que serão necessários à medicação. Mas hoje já existem soluções naturais para você utilizar nas matrizes, reduzir um problema de infecção urinária que não vai favorecer a multiplicação de bactérias resistentes. Assim, a gente pensou isso para quê? Para tratar a porca? Não, a gente pensou isso pensando no desenvolvimento de todo o sistema e dos animais lá na frente. Então, hoje a gente consegue ir modulando o sistema de produção através de ativos de plantas. É lógico que tem um tanto de tecnologia agregada, um tanto de pesquisa que tem que ser feita envolvendo o desenvolvimento dos ativos, mas existe muita coisa para se utilizar hoje. Maravilha. Quando tu comentou, eu fui lembrando da questão causa e efeito, né? Muitas vezes nós estamos acostumados a só querer tratar o efeito e a gente não busca a causa. E quando tu comenta da questão dos ativos, é aquela questão do ativo e reativo. Muitas vezes nós, enquanto equipe técnica, estamos só trabalhando o reativo, só a questão de querer ficar tratando o efeito, e não busca melhorar a causa, né, Leonardo? Eu acho que quando tu comenta isso, me vem muito isso na cabeça, sabe? Eu quero aproveitar a oportunidade, muitas vezes quando a gente fala de produtos naturais, vem na cabeça, né, a ideia dos produtos alternativos, enfim,
Mas no caso da Zooprofit, ele envolve muita pesquisa e muita validação em cima dessas questões dos produtos naturais, né? Conta um pouco para nós como que é por trás desse processo de desenvolvimento. Quer ver, ó, um primeiro ponto que eu penso, assim, falar em alternativa, é lógico que a gente quer buscar alternativas mais naturais. Só que limita um pouco o raciocínio, porque quando você fala alternativo, dá uma impressão de que tem pouco conhecimento científico daquilo. E o outro lado é pensar assim, é uma alternativa, é sinal de que está tudo bem e eu vou só mudar, trocar um pelo outro. E não é essa a verdade. Nosso sistema de produção hoje, querendo ou não, ele está indo para um caminho mais falho. A gente medica cada vez mais, tem cada vez mais problemas, aceita maior mortalidade, aceita piora de desempenho. Então, o sistema, de certa forma, está um tanto equivocado. Tem surgido muito produto. Qual que é a dificuldade? Que muitas vezes nós na produção buscamos justamente isso, substituir um pelo outro e manter o mesmo sistema. E o que eu acredito que de repente não funciona tanto, porque nós temos questões de ambiente que tem que ser olhada, não é só medicar, não é só vacinar, questões nutricionais a serem olhadas, as questões todas de bem-estar. Então, tem vários pontos. Com relação à criação de alternativas naturais, eu vejo que tem muita pesquisa que precisa ser feita. Nós estamos falando de animais, mas para o humano, se nós formos olhar as questões de probiótico hoje, por exemplo, que é um natural para animais e tem para humano, assim, de probiótico já é estudado uma cepa que tenha uma ação muito mais voltada para modular um tipo celular de resposta imune específico. Tem cepa voltada para modular uma resposta de dopamina, assim, uma cepa probiótica do intestino que vai melhorar a parte de humor da pessoa. Já existe. E nós, no animais, olhamos e falamos assim, probiótico, tudo a mesma coisa. Não, não é. Cada cepa tem uma função diferente. Os extratos de planta. Hoje fala muito óleo essencial, são várias substâncias, vários compostos. Nós temos que entender muito mais qual que é o bioativo específico que a gente quer, qual ação que ele vai desempenhar. Daí é isso que a gente faz na Zooprofit. A gente costuma olhar o tipo de substância que precisa para ter determinado efeito dentro do animal. Definir o que tipo de substância, a gente vai atrás de qual planta que pode fornecer aquela substância, como que a gente vai fazer aquilo chegar no animal, no tecido-alvo, e esse tecido-alvo utilizar esse ativo como benefício de desenvolvimento. Então, tem um monte de pesquisa feita para entender qual ativo, para não falar assim, é um óleo essencial. Não. É um extrato de planta, a nossa base é em cima de tal ativo, que esse ativo vai ter um efeito muito importante para a produção animal. Se for a base de probiótico, a mesma coisa, pensar o tipo de cepa, que tipo de ação que eu quero. Então, eu acredito que assim, o estudo hoje, dentro dos alternativos, vai ter que ser cada vez mais voltado, mais específico, para conseguir dizer, esse produto funciona desta forma e realmente isso se comprovar. Porque a gente tem muito uso em substituição que acaba não apresentando efeito mesmo, mas não apresenta por conta disso. Não sei direito qual substância que eu estou fornecendo, qual que é a ação esperada, e isso reflete em baixa credibilidade depois no mercado para quem está precisando utilizar. Eu acho bem legal quando o Leonardo traz ali que muitas vezes a gente pode estar falhando no sistema, né? A gente tem um sistema falho. Remete bastante quando a gente teve a oportunidade de conversar com o professor Alberton, né, Vitor? Se eu não me engano, lá no episódio 8, que ele trouxe muito disso, sabe? Que muitas vezes a gente se preocupa tanto ali com o sistema, a gente sobrecarrega com antibiótico ali os animais, faz um sistema que acaba sendo falho, por mais que a gente quer proteger eles ali, quer proteger o plantel, a gente acaba sendo falho. E eu vejo que a Zooprofit, ela realmente vem inovando nessas pesquisas ali para ser cada vez mais assertivas, né, Léo? Para que a gente consiga ter produtos que se encaixem no momento correto e quando necessário ali para a produção, né? E não só por usar. Sim, porque a ideia não é levar milagre nenhum para a produção. Nós temos que entender muito bem o que nós estamos oferecendo e o potencial de ação do que a gente está oferecendo. Para falar assim, você vai utilizar o Profit Source, por exemplo, nas matrizes.
Profit Souls na matriz, a gente fala o quê? O produto que vai te responder aí com 1 ponto alguma coisa, leitão entregue a mais por matriz. Não adianta pensar que está produzindo 26 e vai produzir 40 com o nosso produto. Não é. Nosso produto tem aquela faixa de atuação. Vai melhorar a conversão alimentar de terminação? Sim, existe um range de efeito. Não vai sair de uma conversão de 2,50 e vai chegar numa conversão de 1,99. Não é isso? Então, nós sabemos o potencial do produto e, com base nisso, que a gente indica no cliente o que é o potencial de ganho de cada um. Cada um vai ter o seu resultado individualizado. É falar que usar a nossa solução para problemas respiratórios, assim, nossa, vai utilizar e não vai ter mais mortalidade, não vai ter mais condenação. Não é essa a verdade. Nosso produto ele tem os ganhos de imunidade dos animais, dependendo de cada fase que for utilizada, do desafio de cada cliente, então também não é receita de bolo. Sim. Mas a gente sabe o potencial de resultado que tem o nosso produto. Vou trocar um antibiótico, colocar o produto de vocês, não quero mais morte. Cara, não vai existir. Então, isso é uma coisa que nós temos, é muita ética também no posicionamento de produto. Nós sabemos o efeito e indicamos o nosso produto para que ele tenha aquele desempenho. Não adianta pensar que vai ter o milagre em mãos, que não é isso que nós estamos vendendo. Sim. E interessante, a gente comentou também no primeiro episódio que a Zooprofit ela vem como uma empresa inovadora no sentido de criar soluções, né? Apesar de ter uma linha de produtos, e eu até queria explorar um pouco mais em relação a essa questão da linha de produto, Leonardo, mas igual tu comentou no começo, né? Vem com esse DNA de criar soluções para o mercado. Eu acho que isso é fantástico. Mas vamos lá. Tu apontou alguns produtos que hoje é carro-chefe da Zooprofit, mas se tu tiver alguma história, o porquê nasceu cada um desses produtos e puder compartilhar conosco, com o pessoal que tem acompanhado aí os episódios do Granja 360, eu gosto muito disso, sabe? Por que nasceu tal produto? Por que nasceu... Qual que foi a história base de cada um deles? Se tu puder compartilhar conosco. Tá, vamos lá. Então, na minha outra vinda aqui, a gente falou alguma coisa dos desenvolvimentos e acho que eu comentei isso, assim, nós somos um tanto abençoados, eu agradeço a Deus isso, de surgir informações para a gente durante a nossa vida aí que trazem essa facilidade de desenvolvimento. Se eu pensar inicialmente do Profit Souls, que é o nosso carro-chefe hoje, que as matrizes consomem e melhoram fisiologicamente os filhos dela. Esse produto começou lá atrás, quando a minha esposa estava grávida ainda da minha filha mais nova, da Amanda. E assim, todas as minhas visitas em médico, a minha esposa fica um pouco preocupada, porque normalmente dá conversas a mais com os médicos, de entender os porquês, entender da fisiologia. E neste caso, eu olhava todas as possibilidades de resultado de exame pré-natal. E nisso de olhar resultado de exame pré-natal, olhava todas as possibilidades que tivesse de desenvolvimento também de embrião, de feto. E nesse meio termo tinha algumas dificuldades lá do desenvolvimento dos fetos voltados para a falta de alguns receptores de fator de crescimento. E assim, peraí, leitão. Liga uma coisa na outra, percebe que existe uma conectividade de possibilidade. Passei a estudar isso também para a produção de suínos. E a partir daí foi desenvolvido um produto à base de planta que melhora todos os aspectos de desenvolvimento, de fatores de crescimento para esses leitões durante gestação e lactação. Então, assim, a base foi entender como funcionava isso dentro do organismo humano. Disso faz um contraponto para animais, vai estudar de suínos, ver que isso acontece em primata, acontece em outras espécies animais. Fala assim, então faz sentido, eu preciso ter uma substância que melhore a atuação nesse lado. Daí surgiu o Profit Souls. Daí, assim, é um produto único, exclusivo, que é utilizado hoje na suinocultura, mas tem potencial para outras espécies. A gente já teve um professor questionando sobre esse produto para felinos também, pensando na resposta dele imunológica para esses leitões, ele olhando os resultados que a gente tem de algumas experimentações científicas e falando assim, cara, isso daí
para os gatos, lá na frente, se tiver contato com o FIV, né, que é o vírus da imunodeficiência felina, esses gatos teriam uma possibilidade de sobrevida muito grande. Eu falo assim, só que esse foi para suíno, não foi para gatos. Então, são histórias de desenvolvimento que vão surgindo e a gente acaba adaptando de uma espécie para outra, como eu disse, por ser abençoado e ler informações que de repente não tem nada a ver. Na prática, ô Leonardo, quais são aí os benefícios técnicos observados nas granjas mesmo? Vou falar um pouquinho da porteira para dentro, né, para o produtor. Quais são os benefícios que ele enxerga utilizando os produtos da Zooprofit? Pergunto isso porque até no último episódio um produtor me mandou mensagem e ele queria saber mais sobre esses produtos da Zooprofit, porque assim, falando de respiratório, né, a região aparentemente nós não temos desafios respiratórios, Não né? tem, né? Quase nada. E quais são os benefícios técnicos, Leonardo, da granja para dentro? Vamos lá, então, pensando assim, para quem está utilizando os nossos principais produtos, o Profit Souls, o RespiraProfit e o Zootrat. Então, utilizou o Profit Souls nas matrizes, desde o início da cobertura, na ração de gestação, então, você tem um desenvolvimento melhor dos leitões que nascem mais leves, até 1,3 kg mais ou menos de peso de nascimento, o produto tem efeito. Esses leitões, eles nascem com uma condição melhor de ferro no sangue, de hemácias, de imunidade, de fibras musculares. Então, o desenvolvimento deles durante a vida já vai ser maior, pensando nesse aspecto, comparado com os leitões filhos de porco que não comeram o produto, tanto de saúde quanto de desempenho. Pensando na saúde das matrizes, o Zootrat, você consegue ter uma produção das matrizes, controlar problemas geniturinários sem utilizar antibióticos. Então, você reduz a pressão de infecção dentro de granja, reduz a pressão por bactérias resistentes, trabalhando com produtos naturais. Um outro ganho que se tem com o uso do nosso produto. E o RespiraProfit, vocês falando da questão respiratória, a gente vê que, de repente, não é um problema só aqui da região. Assim, da produção como um todo, né? É algo que está complicado para a produção de suínos. Pelo que eu disse, o sistema de produção hoje nosso é altamente intensificado, muitos animais, alta produtividade, animais cada vez mais sensíveis, e isso remete a mais problemas respiratórios. O RespiraProfit é um produto que nós desenvolvemos com um efeito imunomodulador muito interessante. Então, é lógico, não é receita de bolo, mas onde nós temos trabalhado com o produto, nas pré-iniciais, a gente consegue antecipar o desenvolvimento da imunidade adaptativa do animal, a imunidade adquirida. Ele responde com uma produção maior de defesa logo após o uso do produto. Então, segunda fase de creche, o animal tem mais resistência. Então, ele vai responder melhor à vacinação, responder melhor aos desafios, maior desempenho de creche. Só que quando ele responde melhor aos desafios de creche, ele está, consequentemente, menos contaminado para a fase de engorda. Exato. Então, a fase de engorda dele também é melhor. O desempenho dele também passa a ser melhor para a fase de engorda. E sendo um produto com uma atuação legal assim, para a parte imunológica e também numa resposta em frente a alguns agentes patogênicos, para quem trabalha com o nosso produto, na primeira janela de engorda, você tem um ganho de resposta desses animais para as fases seguintes também. Então, assim, é um desempenho, você acaba protegendo o animal no alojamento da engorda, usa o nosso produto numa segunda fase, que protege e dá ganhos de imunidade para as fases futuras. Então, assim, os ganhos de desempenho, ganho de condenação, de mortalidade com esse produto, pelo estímulo à imunidade, é muito interessante mesmo. A gente tem conseguido bastante cliente com esse produto também. Ô Leonardo, qual que é a história do RespiraProfit? Da onde que surgiu? Daí vamos voltar na questão humana, né? Assim, eu gosto muito de estudar imunologia. No passado eu trabalhei com biológicos também na suinocultura e acho que a base do estudo
Até algo que eu coloco em algumas palestras, de falar assim, nós temos que fugir das conversas de agente patogênico, bacteriano, viral, porque hoje tem muito estudo, muita palestra, todo evento que você vai, alguém vai te explicar sobre como é o agente, o que ele tem de capacidade antigênica, e nós esquecemos um pouco de olhar para o animal em si, para a resposta imune. Voltando às minhas filhas, quando elas têm problema em casa ou qualquer coisa de imunidade, assim, eu sempre olhava desde pequenininho, desde quando elas eram pequenas, tudo que pudesse ser feito fora de uso de antibiótico, estudava sobre a parte imune, sobre alergias, sobre doenças autoimunes. Então, assim, eu lia muito sobre isso. E os aspectos de humanos e de animais, e principalmente dos suínos, são muito parecidos. Então, assim, existe um gap com relação a possibilidades de ganho de imunidade para os suínos muito grande e que hoje podem ser supridas pelas informações que a gente tem para a parte humana. Então, a partir daí, eu comecei a entender alguns compostos da parte de planta que poderiam ativar aspectos imunes para suínos. E além de ativar os aspectos imunes, acaba tendo efeito em cima da microbiota, em cima dos patógenos que também são comuns aí na parte de produção de suínos. Ô, Léo, e é interessante, né? A gente brincou com essa questão de desafios respiratórios que vem afrontando aí a produção, e a gente vê quanto isso prejudica o desempenho dos animais. E se prejudica o desempenho dos animais, consequentemente, diminui a rentabilidade ali do produtor, né? E a gente vê que hoje, mais do que nunca, o produtor ele precisa pensar em rentabilidade, mas também em responsabilidade ambiental, né? Como que a fitoterapia, se a gente pode chamar assim, ela pode ser uma aliada nesse desafio da responsabilidade com a rentabilidade? Tá, daí vou te falar assim, desculpa, mas em termos de conceito, eu não sou muito do fitoterapia, porque dá a impressão de que é um tratamento. E no caso das plantas, os fitoativos que nós conseguimos, então eu prefiro falar fitoativo, esses fitoativos não são só para tratamento. A ideia é você promover a saúde. O tratamento você faz quando está doente. Então, para os fitoativos, o ideal seria trabalhar como promoção de saúde. Então, trabalhar um passo antes do animal ficar doente. Agora, você tocou num ponto que acho que é o chave de tudo. A produção animal inicia pela rentabilidade. Ninguém vai produzir para tomar prejuízo. Então, pensando em rentabilidade, que traz toda uma cascata de assim, vou usar alguma coisa, tem que ser algo que funcione e que traga resultados. Para saber se funciona para trazer resultados, você tem que estar embasado em pesquisa. Então, assim, o início de tudo é pesquisar. Vamos pesquisar lá como é que vai atingir um tipo determinado de linfócito para ter resposta? Ótimo, é uma pesquisa, vai fazer para pesquisar qual tipo de ativo que faz isso. Depois que sabe que ativo faz isso, vai para a pesquisa de desenvolvimento, de extração daquele ativo, e vai para uma pesquisa de como isso vai agir dentro do animal, e depois vai uma pesquisa de desempenho para provar que, utilizando aquele produto, o animal vai consumir e o desempenho dele vai ser tal qual a pagar o investimento em cima daquele ativo também, porque se não pagar o investimento, não vale a pena usar. Então, primeiro ponto. Desenvolveu isso? Ótimo. De onde que vem? Porque se você for produzir algo a mais que vai ter que degradar o ambiente, vale a pena utilizar algo que vai degradar o ambiente? Assim, o mundo é cíclico, nós temos que pensar, eu preciso me alimentar hoje e preciso me alimentar amanhã. Se eu matar todas as minhas galinhas hoje, eu vou comer o que amanhã? Exato. Então, tem que ter um equilíbrio em tudo, na produção do que vai para o animal, para produzir aquele animal que vai virar meu alimento, que amanhã eu consiga voltar a produzir o alimento que vai para ele. Assim, eu tenho que manter o ciclo. Então, esse ciclo da vida vai ter que ser mantido. Não dá mais para o produtor pensar assim, esse grupo de animais aqui estão recebendo antibiótico, aquele outro lá não vai receber, eu estou separando eles porque a minha família vai comer. Não existe mais isso. Sim, hoje a gente tem que pensar em quem está do nosso lado, todo mundo tem que estar se alimentando
bem com alimentos que vêm de uma produção equilibrada dentro do nosso sistema. Pois é. E eu vejo que existe um movimento crescente, né, Léo, em pesquisa. A Zooprofit, ela aposta muito nisso, com responsabilidade. E essa pesquisa envolvendo as biosoluções, como você trouxe aí a questão dos fitoativos, você enxerga que tendo em vista esse movimento crescente e as exigências ambientais de mercados internacionais, você enxerga isso como um caminho sem volta? Esse é o futuro da produção animal? Tá, isso eu vou te falar assim, esse é um caminho sem volta e na Zooprofit é o caminho que a gente segue. Então, o que eu estou falando para vocês de produção num sistema equilibrado, sem degradar o ambiente, reduzindo o uso de antibiótico, porque o antibiótico é uma ferramenta que tem que estar voltada muito mais para salvar vidas humanas. Tudo isso é o que a gente pensa dentro do desenvolvimento nosso. Então, não é à toa que a gente está buscando soluções cada vez maiores à base de planta. Então, são os fitoativos, são prebióticos, posbióticos, enzimas, são várias soluções que tem hoje, que precisam estar muito bem embasadas com toda a sua tecnologia voltada para a produção animal. Nós, na Zooprofit, olhamos exatamente esse caminho. É o bem-estar animal para aumentar a produtividade deles, e isso envolve o uso de soluções naturais. Então, a gente tem que usar o máximo que tiver de possibilidade da natureza para produzir melhor com os animais. Legal. Leonardo, vamos falar um pouquinho de futuro. Quais são as tendências que você enxerga aí no campo da saúde natural e também dessa questão de ser mais preventivo na suinocultura? Então, em termos de tendência, acho que a primeira coisa é a gente entender cada vez mais dos produtos que a gente pode transformar e levar para os animais. E esse entender mais, então eu vou bater de novo assim, tem que ter muito mais pesquisa. Eu acho que os clientes, os produtores, os técnicos têm que ser cada vez mais estudiosos para entender mais e questionar mais. Nós falamos muito superficialmente das soluções que existem. Um dos pontos de falar assim, probiótico. Probiótico não é probiótico, é qual a cepa que você está utilizando e o que ela faz. Soluções à base de planta. Ótimo, vai ser o quê? É óleo essencial? É extrato? Qual ativo? E o que esse ativo vai fazer? Vai utilizar um prebiótico? Também é ótimo. Qual a função do prebiótico? Para qual tipo de micro-organismo que eu estou usando aquele prebiótico, e vai favorecer o desenvolvimento daquele micro-organismo, e esse micro-organismo vai fazer o quê? Porque senão a gente vai estar sempre no superficial, achando que tudo funciona do mesmo jeito, e não funciona. E é muito mais fácil, né, Léo? A pessoa, não, pega um antibiótico e coloca ali, né, cara? Do que o cara estudar ali aonde vai colocar. Só que aí a conta vai chegar uma hora, né, cara? A gente vai estar utilizando antibiótico ali, adoidado, mas a conta ela vai chegar. Mas a conta já chega, que nós não percebemos, né? Uhum. Então, vai usando antibiótico. Ótimo, antibiótico, ele tem o seu efeito, é benéfico, mas o antibiótico sendo utilizado em alta dosagem porque você tem uma concentração grande de animais na baia, é prejuízo. Então, às vezes, era melhor ter menos animais, com uma produtividade maior, e utilizar menos antibiótico. Você usa o antibiótico... Hoje, isso é muito comum no humano, eu gosto de falar muito do humano, mas as crianças, quando estão internadas, uma das principais dificuldades para crianças internadas é o uso de amoxicilina, porque o pós-uso de amoxicilina, a tendência de criança internada é ter diarreia por clostridiose. Eu falo assim, mas o que tem a ver? É a disbiose, então você elimina um tanto de bactérias do intestino. Tá. Humano. Na veterinária usamos amoxicilina? De monte. Então a gente usa lá, passa um tempo, tem as diarreias lá na nossa produção e fala assim, acabou de tratar um problema respiratório, agora eu tô dando diarreia. Não está dando diarreia. Nós desenvolvemos a diarreia lá atrás. Só que a gente não vê essa conta, né? É isso aí. Porque daí ele está acostumado, eu tratei lá, agora eu trato aqui, amanhã eu trato de novo, então vai virando um ciclo esse uso contínuo de antibiótico.
que é o que nós temos que fugir para produzir cada vez melhor. Sim. E eu acho que é só importante falar isso, Léo e o Vitor, que nós do Grande 360 e também a Zooprofit, nós não somos contra o uso de antibiótico. Porque às vezes alguém chega e começa a assistir aqui esse podcast e vai entender dessa forma. Nós somos a favor de utilizar todos os meios que nós temos, né, Leonardo, antes de partir para tiro de 12 ali, que é o antibiótico no final. Então, se a gente tem medidas que muitas vezes podem sair mais baratas, e eu vejo que a Zooprofit ela entrega isso com qualidade, a gente tem que utilizar isso de uma forma sustentável antes. Tem que pensar de forma sustentável, não já partir para o final, né? Ser precipitado. Sim, com certeza. Assim, ó, tudo tem o seu momento e a sua forma de trabalhar. O antibiótico é uma ferramenta extremamente importante. Nós estamos aqui hoje, pessoas, a produção do jeito que está hoje, porque existe essa ferramenta e que é muito importante. É isso aí. Mas tem que se utilizar de forma correta. Assim como os produtos naturais também são importantes, mas tem que se utilizar de forma correta, não adianta usar de qualquer jeito. Então, o que nós estamos dizendo é que para tudo tem o seu momento de uso e que nós temos que buscar uma solução para produzir cada vez mais, de forma mais harmoniosa com a vida do animal e com a nossa vida também. É um ciclo, como eu falo, né? É um ciclo total de ambiente, animais e o homem. É isso aí. Exato. E vou além. Essa questão do ambiente ela é muito importante, até quando a gente fala dos manejos, né? Porque nós não podemos usar o melhor antibiótico, o melhor produto, mas se não tem um bom manejo, uma boa pessoa lá por trás, cuidando do ambiente para esses animais, fazendo um bom processo de manejo, tudo se perde, né? Porque muitas vezes a gente acha, eu vou tratar essa doença com esse produto, com esse medicamento, mas a causa, aquilo é apenas o efeito, a causa, ela tá lá atrás. Em algum manejo que foi feito errado, em algum protocolo que deixaram de fazer, e isso vai se acumulando e a tendência nossa é apenas ficar tentando curar o efeito, né? Como eu disse lá no começo. Então, isso, quando tu fala, né, de englobar tudo, faz todo sentido. Léo, a Zooprofit pretende continuar inovando? Como que tá aí as ideias para o próximo ano? Tem alguma novidade vindo por aí? Algum projeto novo? Alguma coisa que queira comentar com o pessoal? Em termos de inovações, nós não paramos, a gente está sempre buscando alguma coisa nova. Assim, a ideia é sempre ter o que levar para a produção animal. Então, seja na busca de novos bioativos, a gente está sempre pesquisando novos bioativos, novas formas de fazer o processo de extração para ser cada vez mais competitivo no mercado, levar soluções com custos menores para quem está produzindo. Então, voltado isso para as plantas. Mas hoje, para ter uma ideia, falar algo diferente, tentando olhar uma forma de estimular a imunidade dos animais pré-vacinação, ou para o momento de vacinação, que realmente estimule para que esses animais tenham uma produção mais efetiva de anticorpo para as doenças. Então, isso é algo que a gente deve conseguir colocar no mercado aí num médio espaço de tempo, algo que você dê, por exemplo, um pig dose para o leitão agora, pensando que eu vou vacinar o leitão daqui a uns dias e isso puder potencializar a resposta imune desses animais. Cara, isso é excelente, cara. Que legal. Show de bola, show de bola. Ô, Vitor, infelizmente a gente vai se direcionando pro final, né, cara, do episódio. É uma pena. O tempo passou voando. Eu queria ficar mais um tempão aqui conversando com o Leonardo. Acho que o assunto... Quanto conhecimento, né? Quanto conhecimento, cara. Quanto conhecimento. Viu? Vai ter que pagar royalties para as filhas, não vai não? Não, tem que pagar... Já estamos investindo bastante ali. Tá deixando a poupança ali, velho. É a inspiração, né, cara? Não, mas que legal. É, muito legal, cara. Antes da gente finalizar, Léo, eu queria te ouvir mais um pouco, mas quero também chamar o público, né, Vitor? Sim. Para seguir o Granja 360. Também queria convidar para seguir a Zooprofit no Instagram, vai estar aqui na descrição. A gente vai deixar QR Code também com o site da Zooprofit para quem quer conhecer os produtos, quem quer
buscar essa inovação e fazer realmente uma produção sustentável, né, Leonardo? A gente vai deixar todos os direcionamentos aqui nas descrições dos vídeos e do áudio. Né, Vitor? Maravilha, maravilha. Potencializar a produção, né, Leonardo? Acho que isso é essencial e como nós comentamos aqui, estamos num caminho sem volta. Precisamos buscar rentabilidade. E só através de um potencializador, uma empresa que traz soluções nesse sentido é que a gente vai conseguir. Maravilha, show de bola. Mas, vamos lá, acho que temos a pergunta de encerramento, né? É isso aí, Léo. Eu quero te ouvir mais um pouquinho para a gente finalizar o episódio. Eu queria que você deixasse, então, para os profissionais da suinocultura, os produtores que ainda estão conhecendo esse universo dos produtos fitoterápicos ou os fitoativos, como você melhor trouxe para a gente, eu queria que você explicasse melhor qual que seria a mensagem que você deixaria para eles, se baseando muito aí no propósito também da Zooprofit. Eu vou falar como um veterinário, que a gente estuda para ser o alopata, para tratar através do que tem de terapia tradicional. Assim, eu estudei, me formei pensando nisso. É lógico que depois a gente vem trilhando uma carreira de estudo, de pesquisa, entendendo outros caminhos. Mas para quem está tendo o contato agora com o que vem de novo, seja de fitoativo, seja de outros produtos da base natural, a primeira coisa que eu falo é assim, esteja aberto a escutar primeiro. Então, escute. Escutou? Ótimo. Estude e passe a fazer questionamentos para entender se faz sentido ou não todo o processo fisiológico daquele ativo. Então, esteja aberto, assim, ó. Surgiu uma dúvida de que realmente pode fazer sentido, experimente. Então, esteja aberto e experimente. Não seja alguém ou crie um preconceito e trabalhe em cima deste preconceito já. Vamos fazer o conceito depois de saber. Então, acho que isso não serve só para esse tipo de produto, serve para tudo na vida. Assim. Você tem que estar aberto a escutar e, se fez sentido, pelo menos testar para falar assim, realmente não funciona o que eu imaginava, ou não, ter a grata surpresa de que algo seja funcional. Então, tem que estar aberto, testar e, de repente, estudar um pouquinho. Show de bola. Leonardo, foi um prazer tê-lo aqui conosco em mais um episódio do Granja 360. Tê-lo aqui conosco hoje, nesse bate-bola entre Leonardos aí. Gostaria de agradecer mais uma vez a tua participação, a essa aula que você proporcionou para todo o público que nos acompanha. Então, mais uma vez, aí, em nome do podcast Granja 360, o nosso muito obrigado. A gente sabe que é uma agenda difícil de conseguir, mas tu se dispôs a vir aqui conversar conosco, então fica aqui a nossa gratidão, o nosso agradecimento, e ficou bem claro, né, Leonardo, que ciência e natureza, elas não são opostas, elas estão junto, e quando caminham junto, cria ali um futuro mais que saudável aí para os nossos animais. Tem uma frase, Leonardo, que resume aí o propósito da Zooprofit, para que a gente consiga finalizar com chave de ouro esse episódio? Bom, então também agradeço muito a oportunidade de estar aqui, assim, agradeço e parabenizo vocês, o programa é muito show, a gente vê que tem crescido muito a audiência de vocês, desejamos sucesso enorme para vocês. Obrigado, nós agradecemos. Né? Em termos de uma frase para o nosso propósito, eu vou falar assim, a nossa ideia é integrar a sabedoria da natureza com muita ciência, para cada vez ter uma produção mais sustentável, seja animal, seja para a saúde humana também. Então, assim, é integrar a natureza com a ciência. Esse é o nosso propósito. Excelente. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. E vamos gravar mais episódio aí, que a gente tem bastante assunto, né? Vamos seguir firme na parceria. Vitor, bate-papo aqui de Vitor e Léos, né? Isso aí, exatamente. Show de Pessoal, bola. muito obrigado. Valeu, até o próximo obrigado. episódio. Léo, Tchau, tchau. obrigado.